No silêncio da noite, quando os ventos do mar ainda ecoavam nos ouvidos dos discípulos, um novo capítulo estava prestes a se desenrolar diante deles. O Evangelho de Marcos, no capítulo 5, abre como um portal para o sobrenatural, um convite para enxergar o coração compassivo e poderoso de Jesus. Este não é apenas mais um episódio da caminhada do Mestre, mas um retrato vívido do que acontece quando o céu toca a terra, quando a eternidade se entrelaça com as dores humanas e transforma a tragédia em milagre. Imagine-se ali, caminhando lado a lado com ele, sentindo o peso da expectativa no ar. A cada passo de Jesus, multidões se aglomeravam, homens e mulheres desesperados se aproximavam, e o impossível se tornava possível diante de seus olhos. Este capítulo não é apenas história, é um espelho da alma humana. Prisões invisíveis, dores prolongadas e lágrimas que parecem não ter fim. Mas em cada cena, Jesus surge como resposta viva, como aquele que rompe cadeias, que cura com um simples olhar, que transforma a morte em vida. Quando abrimos Marcos 5, o primeiro cenário nos leva a Gerasa. Não é um lugar de festa ou de paz, mas de escuridão e tormento. Entre sepulcros, um homem vive acorrentado, rejeitado por todos, abandonado até pela sua própria esperança. Ele grita, fere a si mesmo. Sua vida é um retrato da destruição que as forças espirituais podem causar. Mas Jesus atravessa o mar apenas para encontrá-lo. Sim, ele cruza águas tempestuosas, desafia ventos contrários e chega exatamente ao lugar onde a dor parece invencível. Não há multidão esperando, não há honra a ser recebida, apenas um coração dilacerado e aprisionado. E ali, diante do Filho de Deus, até as legiões de trevas se curvam. O que ninguém podia libertar, o que todos temiam, Jesus restaura com uma palavra. E aquele homem, outrora escravo do mal, agora se assenta em perfeita paz aos pés do Salvador. Essa cena nos lembra que não existe prisão tão forte que ele não possa romper, nem vida tão marcada pelas trevas que não possa ser transformada pela sua luz. Mas a jornada não para em Gerasa. O texto nos transporta novamente para a margem, onde uma multidão já aguarda ansiosa. Entre tantas pessoas, duas histórias se entrelaçam como fios de um mesmo tecido. De um lado, Jairo, um chefe da sinagoga, desesperado porque sua filha está à beira da morte. Ele se lança aos pés de Jesus, suplicando por socorro. De outro lado, uma mulher anônima, debilitada, marcada por 12 anos de sofrimento contínuo. Ela perdeu tudo, recursos, saúde, dignidade, mas não perdeu a fé. Com um coração trêmulo, ela acredita que basta tocar na orla da veste de Jesus para que sua vida mude para sempre. E assim, escondida entre a multidão, sua mão se estende em um gesto de fé e esperança. No instante em que seus dedos tocam o tecido, o impossível acontece. A doença que a consumia desaparece e a vida flui novamente em seu corpo. Jesus, que poderia ter seguido em frente sem notar, para e olha para ela. Ele não apenas cura sua enfermidade, ele restaura sua identidade. Ele a chama de filha, devolve-lhe dignidade, devolve-lhe lugar na sociedade, devolve-lhe a certeza de que não está esquecida. Essa cena nos lembra que, no meio da multidão, Jesus vê cada rosto, cada lágrima, cada história. Para ele, você nunca é invisível. Enquanto essa cena ainda ecoava, a notícia chega. A filha de Jairo morreu. O que era urgência agora parece ser tragédia definitiva. Mas Jesus olha para aquele pai e pronuncia palavras que atravessam o tempo e alcançam o coração de todos nós. Não temas, crê somente. Dentro da casa, marcada pelo luto, ele toma a mão da menina e declara com autoridade celestial, Talita cumi, menina, levanta-te! E o impossível se cumpre. A morte que parecia vencer é derrotada pela vida que flui de Cristo. Lágrimas de dor se transformam em lágrimas de alegria. Aquele lar, antes cheio de silêncio e desespero, agora se enche de vozes de júbilo. E é assim que Marcos 5 se desenrola, como um mosaico de milagres, onde cada cena revela uma faceta do coração de Jesus. Ele atravessa mares para libertar um homem esquecido. Ele se detém diante da fé silenciosa de uma mulher. Ele entra na casa enlutada para devolver a vida. Cada detalhe nos lembra que Jesus não mudou.
Ele ainda rompe cadeias, ele ainda cura feridas, ele ainda levanta os que já foram declarados sem vida. Talvez hoje você se sinta como aquele homem acorrentado, preso a dores e vícios que ninguém vê. Talvez você se identifique com a mulher que sofre em silêncio, carregando feridas que parecem incuráveis. Ou talvez você esteja como Jairo, vendo a esperança se esvair diante dos seus olhos. A boa notícia é que Jesus continua sendo o mesmo. Ele está presente agora, dizendo a você: não temas, crê somente. E assim como aconteceu em Gerasa, no meio da multidão e na casa de Jairo, milagres podem acontecer também na sua vida. Por isso, abra o coração, prepare a sua alma, porque o que acontece em Marcos 5 não é apenas uma história antiga, é um convite vivo. É um chamado para acreditar novamente, para confiar que aquele que um dia caminhou na Galileia ainda caminha hoje em direção ao seu coração. E quando ele chega, tudo muda. O impossível se curva diante do seu nome, e lágrimas de dor se transformam em lágrimas de esperança. O mar da Galileia ainda guardava os ecos da tempestade que havia sido acalmada pela voz de Jesus. Os discípulos, atônitos, não conseguiam esquecer a cena do vento e das ondas se curvando à ordem do Mestre. Mas mal sabiam eles que a travessia daquela noite tinha um propósito maior. Do outro lado, em terra estrangeira, alguém esperava. Alguém que a sociedade já havia abandonado. Alguém cuja alma estava acorrentada por forças que ninguém podia vencer. O capítulo 5 de Marcos nos conduz agora a Gerasa, uma região marcada não pela luz, mas pelas sombras. Ali vivia um homem cuja existência era um retrato da dor humana levada ao extremo. Ele não morava em casas, mas entre os túmulos. Não se alimentava da vida, mas respirava o ar da morte. Seus dias eram marcados por gritos lancinantes, suas noites por feridas que ele mesmo infligia em seu corpo. Tentaram prendê-lo com correntes e grilhões, mas nada era suficiente. A força que nele agia era maior que a força humana. Era um homem sem paz, sem lar, sem dignidade, sem futuro. Um homem que não pertencia mais à sociedade, mas à escuridão. Para muitos, ele era apenas uma ameaça, um fardo, alguém a ser temido e evitado. Mas para Jesus, ele era uma vida preciosa, alguém pelo qual valia a pena atravessar mares e enfrentar tempestades. Quando Jesus põe os pés em Gerasa, aquele homem corre ao seu encontro. Mas não é a voz dele que se manifesta, é o clamor das trevas que grita diante do Filho de Deus. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Os espíritos que o dominavam tremiam, reconhecendo que diante da autoridade de Cristo não havia esconderijo. Ele se chamava Legião, porque muitos eram os demônios que se alojavam naquele coração. Era como se o inferno inteiro tivesse feito morada nele. Mas o que nem legiões de trevas podiam impedir era o olhar de compaixão de Jesus, que não via apenas a sujeira do pecado ou a violência das forças malignas. Ele via um filho perdido, um coração aprisionado que clamava, mesmo sem palavras, por libertação. Com uma palavra, o Mestre ordena a saída. O que os grilhões não podiam conter, a autoridade de Cristo despedaça em um instante. Os demônios suplicam para serem lançados em porcos que pastavam por ali. E quando entram neles, a manada inteira se precipita no mar, como um sinal visível de que a libertação havia sido completa. O preço pago foi alto aos olhos dos homens, mas para Jesus, nenhuma perda material se compara ao valor de uma vida restaurada. E então, o silêncio substitui os gritos. O que antes era terror, agora é paz. Aquele homem que vivia nu e desfigurado, agora está vestido e em perfeito juízo, assentado aos pés do Mestre. A transformação é tão radical que causa espanto. A cidade inteira corre para ver o que aconteceu, e diante da cena não encontram um monstro, mas um homem curado. Não encontram uma ameaça, mas um testemunho vivo do poder de Jesus. O contraste é tão grande que, ao invés de alegria, muitos sentem medo. Eles não conseguem lidar com o poder que não podem controlar, com a presença que confronta suas estruturas, com a glória que expõe sua pequenez.
e pedem que Jesus vá embora. Mas no coração daquele homem, agora livre, nasce um desejo ardente: seguir Jesus. Ele implora para estar com o Mestre, para nunca mais se afastar da fonte da sua libertação. No entanto, Jesus lhe dá uma missão diferente. Ele não o leva consigo, mas o envia de volta para sua terra, para sua família, para os que o conheciam como o louco dos sepulcros. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por ti, e como teve compaixão de ti. E assim o primeiro missionário da Decápolis surge, não a partir de um homem instruído ou de um religioso influente, mas de alguém que experimentou na própria pele a profundidade da graça de Deus. O que aprendemos com esta cena é que não existe prisão tão profunda que Jesus não possa abrir. Não existe vida tão arruinada que ele não possa restaurar. Não existe escuridão tão densa que sua luz não possa penetrar. O homem de Gerasa é um lembrete eterno de que o amor de Cristo atravessa fronteiras, enfrenta tempestades e confronta legiões inteiras para resgatar um coração. Para o mundo, ele era caso perdido. Para Jesus, ele era razão suficiente para atravessar o mar. E talvez você hoje se sinta assim, aprisionado em correntes invisíveis, gritando em silêncio, vivendo entre memórias que parecem sepulcros, ferindo-se com dores que ninguém entende. Talvez você acredite que já não há solução, que todos desistiram de você, que sua história está manchada demais para ser restaurada. Mas a mensagem de Gerasa ecoa até aqui. Jesus atravessa qualquer distância para encontrar você. Ele olha para além da sua dor. Ele escuta o clamor que você nem consegue expressar. Ele se aproxima mesmo quando todos se afastaram. E com uma palavra, ele pode trazer libertação, paz e novo começo. O homem que um dia habitava entre os mortos passou a anunciar a vida. E da mesma forma, Jesus quer transformar sua história em testemunho. Porque o que aconteceu em Gerasa não ficou no passado. Continua acontecendo em cada coração que se abre para a presença daquele que tem poder sobre as tempestades do mar e sobre as tempestades da alma. O Filho de Deus não tem medo das suas trevas. Ele é a luz que dissipa toda a escuridão. A multidão se aglomerava ao redor de Jesus. Homens, mulheres e crianças se empurravam, todos desejosos de vê-lo, de tocá-lo, de ouvir uma palavra que pudesse mudar suas vidas. O ar estava carregado de expectativas, e os discípulos mal conseguiam conter o povo que o cercava de todos os lados. Entre tantos rostos, havia um que se escondia, um que preferia não ser notado, um que carregava em silêncio uma dor antiga. Era uma mulher, marcada por 12 longos anos de sofrimento. 12 anos em que seu corpo sangrava sem cessar, em que sua vida escorria gota a gota. 12 anos em que ela buscou médicos, tratamentos, gastou tudo o que possuía, mas nada adiantou. Ao contrário, sua condição apenas piorava. Mas a dor física não era o único peso que ela carregava. De acordo com a lei, ela era considerada impura. Isso significava que não podia tocar em ninguém sem contaminá-lo, não podia estar em lugares sagrados, não podia viver normalmente entre as pessoas. Sua doença era também sua prisão social, sua sentença de solidão. Era rejeitada, isolada, esquecida. Aos olhos da sociedade, ela era invisível. Aos olhos de muitos, já não havia esperança. No entanto, algo dentro dela não se apagou: a fé. Talvez fosse pequena, talvez fosse trêmula, mas era real. E quando ela ouviu falar de Jesus, quando soube que ele curava os enfermos, que libertava os cativos, que restaurava os perdidos, seu coração se acendeu de esperança. Não ousava pedir uma audiência com o mestre, não ousava erguer a voz em meio à multidão, mas acreditava que bastaria um simples toque, apenas roçar a ponta de seus dedos na orla da sua veste, para que o milagre acontecesse. E assim, escondida entre a multidão, ela se aproxima. Cada passo é uma luta, contra a vergonha, contra o medo de ser descoberta, contra a fraqueza de seu corpo.
mas nada a detém, porque sua fé é maior que seu cansaço. Seus olhos estão fixos em Jesus e sua alma repete em silêncio: se eu apenas tocar na sua roupa, ficarei curada. Então, em meio ao tumulto, suas mãos alcançam o alvo. É um gesto rápido, quase imperceptível. Seus dedos tocam a orla da veste do mestre e imediatamente algo acontece. Ela sente em seu corpo que a enfermidade a deixou. 12 anos de dor se desfazem em um instante. 12 anos de lágrimas dão lugar à sensação indescritível de ser restaurada. A vida volta a fluir em suas veias, a saúde invade seu corpo, a esperança se concretiza. Mas Jesus, que caminhava entre tantos, para de repente. Ele sente que de si sai o poder. No meio da confusão, ele pergunta: quem me tocou? Os discípulos se espantam com a pergunta. Afinal, a multidão apertava de todos os lados. Mas Jesus sabia que aquele toque era diferente. Não foi o toque da curiosidade, não foi o empurrão do acaso, foi o toque da fé. A mulher percebe que não pode permanecer oculta. Tremendo, ela se aproxima e se prostra diante dele. Ali, diante de todos, confessa a verdade. Conta sua dor, seu sofrimento, seu ato de fé e o milagre que acabara de receber. Muitos talvez a olhassem com espanto, talvez com desprezo, lembrando-se de sua condição impura. Mas Jesus não a expõe para envergonhá-la, ela a traz à luz para honrá-la. Ele poderia tê-la deixado ir em silêncio, mas não quis que ela recebesse apenas a cura física, quis restaurar sua alma, sua dignidade, sua identidade. E então, com palavras que ecoam até hoje, ele declara: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Filha, uma palavra que muda tudo. Ela, que vivia esquecida, sem nome, sem lugar, agora é chamada de filha pelo próprio Filho de Deus. Não apenas curada, mas adotada. Não apenas restaurada no corpo, mas também no coração. Esse encontro nos revela um Jesus que vê o invisível, que ouve o clamor silencioso, que distingue o toque da fé em meio ao barulho da multidão. Nos mostra que ele não está distante, indiferente ou ocupado demais. Ele para por aqueles que se aproximam com fé. Ele olha nos olhos dos esquecidos, chama pelo nome aqueles que o mundo despreza, levanta os que vivem prostrados no pó da rejeição. A história da mulher do fluxo de sangue é a história de todos nós, porque de uma forma ou de outra, também carregamos feridas que parecem incuráveis, dores que se arrastam por anos, marcas que tentamos esconder dos outros. Também gastamos forças, tempo e recursos em busca de soluções que não resolvem. Também conhecemos o peso da solidão, o medo de sermos rejeitados, a sensação de invisibilidade. Mas assim como ela, somos convidados a crer que um simples toque em Jesus é suficiente para mudar tudo. E talvez hoje você precise dar esse passo de fé. Talvez você esteja cansado, trêmulo, envergonhado, mas ainda assim estenda sua mão. Toque nele com sua fé. Porque o mesmo Jesus que curou aquela mulher continua caminhando entre nós. E basta um toque, basta uma entrega para que ele transforme a sua dor em testemunho, para que ele troque a sua vergonha por dignidade, para que ele olhe nos seus olhos e diga: filho, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher que fora curada pelo toque de fé, uma cena inesperada acontece. No meio da comoção, alguns homens chegam apressados da casa de Jairo. Seus rostos carregam a sombra da tragédia, e suas palavras caem como punhais no coração do pai aflito. Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Essas palavras soam como o fim, como o peso da sentença definitiva. A morte, que a todos cala, agora parecia ter vencido também naquela casa. Podemos imaginar o coração de Jairo se despedaçando naquele instante. A esperança que brilhava ao caminhar com Jesus agora parecia se apagar. A fé que o fez se lançar aos pés do Mestre parecia desmoronar diante da notícia cruel.
Mas é nesse momento que a voz de Jesus ecoa, firme, suave e poderosa. Não temas, crê somente. Palavras que não apenas foram dirigidas a Jairo, mas que atravessam os séculos e ainda hoje se dirigem a cada coração que enfrenta a dor e o desespero. E assim, Jesus não recua diante da notícia da morte. Pelo contrário, ele continua caminhando em direção à casa de Jairo. Ao chegar, encontra um ambiente dominado pelo luto. As pessoas choravam alto, os lamentos enchiam o ar. A atmosfera estava pesada, como acontece em toda casa onde a morte se instala. Para todos ali, não havia mais nada a ser feito. Mas Jesus, olhando para aquela cena, declara algo impensável. A menina não está morta, mas dorme. Suas palavras soam como loucura para os presentes, e muitos riem em incredulidade. Eles conheciam a realidade da morte, já haviam visto aquele corpo sem vida, sabiam que era impossível. Mas Jesus não seguia pela incredulidade das pessoas. Ele pede que todos saiam, levando consigo apenas Pedro, Tiago, João e os pais da menina. O cenário muda. Do tumulto do choro e da incredulidade, restam agora apenas o silêncio, a dor dos pais e a presença do Mestre. É nesse ambiente íntimo que acontece o milagre. Jesus se aproxima do leito onde a menina jazia imóvel. Ele não faz gestos grandiosos, não pronuncia fórmulas místicas. Ele simplesmente toma a menina pela mão. Um gesto de ternura, de proximidade, de amor. E então, com palavras que ressoam como a voz da vida, ele declara: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te digo, levanta-te. E no mesmo instante, o impossível se desfaz. O sopro da vida retorna ao corpo da menina. Seus olhos abrem, seu coração volta a pulsar e ela se levanta, caminhando diante de todos. O quarto que estava marcado pelo silêncio da morte agora se enche de espanto e alegria. O luto se transforma em celebração. O impossível cede diante do poder de Jesus e a morte, tão temida, é vencida pela voz daquele que é a própria vida. Jesus, com a simplicidade que sempre o caracterizou, ordena que deem algo para a menina comer. Ele não busca aplausos, não transforma o momento em espetáculo. O milagre não é um show, é um ato de amor. Para ele, restaurar a vida também significa cuidar das necessidades simples e cotidianas. É como se dissesse: ela está viva, devolvam-lhe a vida normal. Deixe-na viver como toda criança deve viver. Essa história não é apenas um relato de um milagre distante. Ela é um retrato da forma como Jesus age. Quando tudo parece perdido, quando as vozes ao nosso redor dizem que não há mais esperança, ele nos convida a crer. Quando a morte parece ter a última palavra, ele nos mostra que a sua voz é mais forte. Quando a dor nos paralisa, ele nos toma pela mão e nos levanta. A filha de Jairo é símbolo de cada um de nós. Quantas vezes nos sentimos como ela, sem forças, sem vida, paralisados pelo peso das circunstâncias? Quantas vezes nossas esperanças parecem morrer diante das más notícias, dos diagnósticos, das perdas irreparáveis? Mas a mensagem de Jesus permanece a mesma: não temas, crê somente. Ele é capaz de transformar casas de luto em casas de alegria. Ele é capaz de transformar lágrimas de dor em lágrimas de celebração. Ele é capaz de chamar à vida o que já foi declarado como morto. E talvez hoje você se sinta como Jairo, recebendo notícias que esmagam sua fé. Talvez você esteja vivendo em uma casa marcada pelo silêncio da perda, pela frieza da desesperança. Mas Jesus continua caminhando em direção a você. Ele não é intimidado pela morte. Ele não é limitado pela impossibilidade. Sua voz ainda ressoa: levanta-te. Essa é a esperança que Marcos 5 nos apresenta. O mesmo Jesus que atravessou o mar para libertar um homem aprisionado, o mesmo Jesus que parou a multidão para restaurar uma mulher esquecida, é o mesmo que entra em casas marcadas pelo luto para devolver vida. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sua compaixão não mudou, seu poder não diminuiu, sua presença não se afastou. A filha de Jairo se levantou porque Jesus estava ali. E onde ele está, a vida sempre vence. Marcos 5 é mais do que um capítulo bíblico.
Ele é como um espelho que reflete o coração humano em sua dor mais profunda e, ao mesmo tempo, revela o coração de Deus em sua compaixão mais infinita. 3 histórias se entrelaçam aqui como fios de uma tapeçaria divina, mostrando que não importa onde estejamos, não importa o peso que carregamos, não importa a situação em que nos encontramos, Jesus sempre se aproxima, sempre atravessa mares, sempre se inclina para nos tocar e nos levantar. Vemos primeiro um homem esquecido entre os sepulcros, rejeitado pela sociedade, dominado por forças que ninguém podia controlar. Para todos, ele era apenas um fardo, alguém a ser evitado. Mas Jesus viu além. Viu um coração clamando em silêncio, um filho amado escondido atrás das correntes da escuridão. E com uma palavra, ele despedaçou as prisões invisíveis e devolveu dignidade, paz e futuro. O que parecia caso perdido se tornou testemunho vivo. E essa é a mensagem. Não existe vida tão arruinada que não possa ser restaurada pela graça de Cristo. Em seguida, a narrativa nos leva para o meio da multidão. Entre centenas de pessoas, uma mulher invisível se esconde. 12 anos de dor, 12 anos de rejeição, 12 anos de solidão. Mas em seu coração restava uma chama de fé. E com um gesto ousado, ela estendeu sua mão e tocou a orla da veste do Mestre. Aquele toque mudou tudo. A doença se foi, a vergonha caiu, e ela ouviu palavras que marcaram sua alma. Filha, a tua fé te salvou. Ela não foi apenas curada, foi restaurada, em sua identidade. E essa é a mensagem. Não importa o quanto o mundo tenha te esquecido, Jesus sempre te vê, sempre te chama pelo nome, sempre te chama de filho, de filha. E então, o Evangelho nos leva até a casa de Jairo. Ali, o que reinava era o luto. Uma filha amada havia partido. E a dor da perda sufocava aquela família. As vozes ao redor diziam: não adianta mais, é tarde demais. Mas Jesus, com sua voz que atravessa o tempo e a eternidade, declarou: não temas, crê somente. Ele entrou na casa, tomou a menina pela mão e disse: Talita cumi, menina, levanta-te. E o impossível aconteceu. A morte foi vencida, a vida triunfou, a esperança ressurgiu. E essa é a mensagem. Não há circunstância tão definitiva que a voz de Jesus não possa transformar. Não há morte tão fria que ele não possa aquecer com sua presença. Não há fim tão duro que ele não possa transformar em um novo começo. Esses 3 milagres, tão diferentes e tão profundos, nos mostram o mesmo Jesus. Ele é aquele que atravessa mares para libertar, que para multidões para olhar para o invisível, que entra em casas de luto para devolver a vida. Ele é o Cristo que não muda, o Senhor que ainda hoje continua agindo. Talvez você se sinta como um homem em correntes, preso por forças que ninguém entende. Talvez você se identifique com a mulher, ferida e esquecida, lutando em silêncio. Talvez você esteja como Jairo, tentando crer em meio às más notícias. Mas a voz de Jesus continua ecoando: não temas, crê somente. E é por isso que Marcos 5 é tão poderoso. Porque não é apenas sobre o que aconteceu naquela época. É sobre o que pode acontecer hoje, aqui, agora, no seu coração. Jesus ainda é aquele que liberta, que cura, que ressuscita. Ele continua chamando, continua se aproximando, continua estendendo a mão. O que ele fez por aquele homem, por aquela mulher e por aquela menina, ele também pode fazer por você. E eu quero te convidar a refletir. Qual desses milagres fala mais com sua vida hoje? Você precisa de libertação, de cura ou de ressurreição? Talvez precise dos 3, mas não importa o que seja, saiba que Jesus é suficiente. Ele é maior que qualquer prisão, maior que qualquer enfermidade, maior que a própria morte. Se essa mensagem tocou seu coração, eu quero te pedir algo. Não guarde apenas para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que ainda há esperança. Se inscreva no canal para continuar acompanhando reflexões que edificam a fé e transformam a alma. Deixe seu comentário contando qual dessas histórias mais falou com você hoje.
porque sua experiência pode fortalecer alguém que está passando pela mesma luta. E, acima de tudo, abra o seu coração para Jesus. Talvez seja hoje o dia em que ele vai dizer: filho, filha, levanta-te. Não temas, crê somente, porque o que aconteceu em Marcos 5 continua acontecendo nos corações que se rendem à voz do Mestre. E quando ele fala, tudo muda.